Olá, está no ar mais um Conversação aqui pelo canal da gente, seja muito bem-vindo. Hoje eu trago um assunto antigo e polêmico, um grande problema de saúde pública que precisa ser resolvido, o uso das drogas. E por isso eu converso com o Juliano, que há quase 6 anos está recuperado dessa praga, mas antes ele foi no fundo do poço, né, Juliano? É verdade. Seja muito bem-vindo e primeiro, parabéns pela sua vitória, que é uma vitória bonita, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Que nada, obrigada a você. Juliano, a sua história, você hoje está com quantos anos? Hoje eu tenho 30 anos. 30 anos. A sua história com as drogas começou quando? Na verdade, a minha história com o uso de droga começou com aproximadamente 14 anos. Bem novo, né? Bem novo. Você, aqui em Uberlândia? Aqui em Uberlândia. E como é que foi? Conta pra mim como é que tudo aconteceu. Bem, a gente costuma relacionar essa história do uso de droga com um pouco da criação da minha infância. Não por ter sido tumultuada, mas às vezes por alguns desejos da infância que eu não pude ter por algumas questões que minha família não tinha condições. E isso aí foi gerando algum tipo de sentimento que foi guardado aqui dentro que eu tive que descarregar nas drogas. A sua família, você, sua mãe, seu pai, você tem um irmão? Tenho um irmão. Tem mais irmãos também? Só mais um irmão. Só um irmão. E como é que era esse núcleo familiar? O meu pai morava fora, um bom tempo da vida dele ele trabalhou fora, né? Inclusive na cidade onde eu moro hoje, em Catalão. E nós fomos criados, eram casados, e nós fomos criados pela minha mãe e o meu irmão. Meu pai sempre estava todo final de semana dentro de casa, mas eu não tive aquele contato direto com meu pai de segunda a sexta, a cobrança na escola, aquele pai em cima, preocupado com o que eu estava fazendo na rua. E às vezes essa ausência de comprometimento da parte dele comigo, pelo fato de ter que trabalhar para colocar algo dentro de casa ou dar uma vida melhor para nós, pode estar transformando uma personalidade dentro daquele Juliano daquela época que foi acabar se mostrando com o início das drogas depois de um tempo. Eu acredito que isso tudo começa na infância e foi dessa forma que aconteceu comigo. Né? Muitas das vezes eu pleiteava ter alguma coisa que meus pais não tinham condição de me dar e aquilo ali me fazia mal. Ou aquele tipo de brinquedo que o colega tinha e eu não tinha, e às vezes eu tinha que pegar o brinquedo do colega e levar para mim e eu acabava apanhando por isso, me fazia mal. E tinha diálogo? Você se lembra se nessa época sua mãe ou seu pai já conversavam, tentavam explicar certas coisas para você? Ou você acha que o diálogo faltou também? Não tinha diálogo, eu acredito, pelo fato de não vivermos o mundo de hoje, onde que a possibilidade da conversa é muito mais clara do que no passado. Às vezes tinha a briga, a cobrança. Na minha época, o jovem vivia na rua, depois da escola, descalço, correndo. A única coisa que a mãe falava era, vem pra dentro, menino. Vai tomar banho, vai comer, vai dormir. Não tinha aquela oportunidade do papo, igual hoje a gente consegue ter com os nossos filhos. Então, assim, eu acredito que isso influenciou um pouco, sim, naquela pequena parte da minha infância, do meu crescimento. Como criança, 7, 8, 9, 10, 12 anos, por aí. Na escola, como é que era? Você sentia também na escola alguma... Na escola eu sempre me senti o diferente da sala. Por quê? Eu acredito que pelo fato do tamanho, por eu ser sempre o maior da sala, pelo fato de conviver com colegas que... Acho que o que mais me pegou na escola foi questões financeiras. Eu sempre olhava o colega muito bem vestido e minha família não tinha uma condição, talvez, na época, de me oferecer aquele mesmo vestuário. Isso aí me pegava bastante. Você tinha você era de uma... Podemos dizer assim que você era de uma classe social e estudava numa escola que fosse de outra? Ou era compatível? Na verdade, era compatível. Mas ou era coisa da sua cabeça? Era coisa da minha cabeça, coisa de criança. Né? Foi uma coisa que foi criando na minha cabeça desde pequeno. Saber dizer como é difícil. Poder falar como que isso foi criado, porque eu era uma criança ingênua. Às vezes tinha alguma insegurança perante outros colegas, vergonha. Então esse aí foi um sentimento que foi criando dentro daquela criança, desde de bem pequena. Aí juntou tudo? A falta de algumas coisas materiais? Claro. A falta do pai, que não estava presente diariamente, a falta do diálogo, aí juntou tudo isso num caldeirão? Até nesse momento, sim. Com o passar do tempo, meu pai vem morar em Uberlândia e a gente cria métodos de sobrevivência. Porque até então ele morava com meu avô em Catalão, trabalhava lá. Quando o meu avô dispensa ele, né, isso aí já é uma coisa que perturba também, né? Para a cabeça da criança, pô, o vô que você ama dispensa o seu pai do serviço que traz comida para sua casa. Né? A criança não entende, então cria aquela revolta no interior da criança. E meu pai vem para Uberlândia para poder criar métodos de sobrevivência. E meu pai
começa a trabalhar como ambulante. Aquilo para mim foi um choque. Foi o fim. Foi o fim. Quantos anos você tinha? Ali eu já estava beirando meus 12, 13 anos. Imagina uma criança... Como aceita uma criança que já vem desde pequena, tendo vergonha de como não tendo aquilo que sonhava ter, e de repente ver seu pai como ambulante, e você na situação de ter que trabalhar com seu pai, atrás de uma barraquinha, vendendo balinha, vendendo água. Aquilo dali foi a válvula final para eu poder, mais de uns anos para frente... A gota d'água. Quando criança, a gente não tem maturidade para pensar que aquilo ali era pro bem. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, aquilo ali era tão digno para os meus pais e fazia tão bem para minha casa. E garantia o que vocês precisavam. Sempre garantiu o que a gente precisava. Principalmente depois que ele veio e começou a fazer dessa forma, trabalhar dessa forma como ambulante. Aquilo ali melhorou demais as nossas vidas. Mas eu não conseguia reconhecer. A minha idade não ajudava. E os seus pais não percebiam isso? Ou percebiam que você estava com essa revolta? Eu acredito que não, porque assim, querendo ou não, eu não demonstrava esse tipo de sentimento. Até mesmo porque eu não entendia o que era o sentimento. Hoje que você entende? Hoje eu entendo. Se você falar o que era aquilo que você sentia no passado, eu sei te descrever sentimento por sentimento, mas naquela época não. Sentimento naquela época era sentir frio e sentir calor. Então assim, não tinha como descrever. Mas com esse tipo de trabalho, criou-se mais ainda um sentimento de inferioridade, de impotência, né? Eu me sentia humilhado por trabalhar daquela forma, e era um trabalho muito honesto, muito direito. Meu pai nunca precisou de fazer mal nenhum lá fora para trazer o que a gente precisava dentro de casa. Hoje eu sei reconhecer isso. E aí o que aconteceu? Quando é que foi que a coisa desandou? Por volta dos 14 para 15 anos, dentro da escola, eu sempre procurei andar com aqueles que eu acreditava que seriam os melhores. E que geralmente não são. Eram os piores. Mas eu acreditava que eu tinha que ter amizade deles. Mas por quê? Porque ele tinha a presença das meninas mais legais da escola, ou que eles eram respeitados pelos mais inferiorizados da escola. Então eu era um menino inferiorizado que ficava do lado daqueles que se sentia superior, para me sentir também superior. E essas amizades começaram a ser má influência na minha vida. Foi com amizades como essa que eu comecei a usar o tabaco, que eu comecei a fazer uso de bebida alcoólica, né? Foi com esse tipo de amizade, com aquele que eu acreditava que poderia ser bom para mim, foi a amizade que me deu... te fez mal. Justamente. Então sobre essas amizades é que a gente vai falar rapidinho, já, no próximo bloco. Não saia daí. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N-Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N-Ideias, pensando com você. Voltamos com conversação. Hoje eu falo com o Juliano, que é ex-dependente químico, e graças a Deus, né, Juliano? Tá fora dessa já faz um tempo, né? Graças a Deus. Então vamos lá, você vai me contar agora como é que foi a hora em que tudo desandou, a hora que você conheceu a droga. Ali por volta dos meus 14, 15 anos, eu comecei a me envolver com alguns colegas da escola. Estudava numa escola aqui no centro da cidade, e um determinado desvio de comportamento ou desvio de ida para casa, pela primeira vez eu usei o cigarro. Eu acho que o cigarro foi o precursor daquilo tudo que aconteceu comigo. A gente acredita que não faz mal, é só um cigarrinho, não dá nada. Achou bonito, Achei bonito, né? O diferente. E eu acabei fazendo uso do cigarro, e a gente já estava envolvido com bebida nos finais de semana, sempre encontrava na casa de um colega e tinha sempre uma bebida ou outra, e eu tinha amizades mais velhas que os pais já deixavam ter a bebida dentro de casa, e eu acabei entrando também nesse meio da bebida. Aí isso tudo foi a porta de entrada, porque isso para maconha bastou o tempo passar. Com aproximadamente 16 anos eu fiz uso de maconha pela primeira vez, foi um horror. Aquela onda que a maconha me trouxe foi assim, ela é inesquecível até hoje na minha cabeça. Todos aqueles sintomas da boca seca, a lentidão, os olhos vermelhos, depois o apetite aguçado, aquilo tudo eu senti, e foi difícil de controlar. E foi assustador, porque depois eu senti isso dentro de casa, e eu tinha os meus pais presentes. Você já sentiu na primeira vez? Já senti na primeira vez, e foi assustador.
mas não foi o suficiente para me dizer, opa, aí não vai ser legal. Até então não haviam notado ainda? Não. Meus pais não haviam notado ainda. Eu consegui esconder esse uso por muito tempo. E depois desse uso, onde? Na maioria das vezes na rua mesmo. Na rua? Ela aquela questão de encontrar com um amigo da época e dar uma volta e fazer o uso. E depois de um tempo voltar para casa. Sem que ninguém soubesse. Não tinha como descobrir ainda naquele momento. Com o passar do tempo, a maconha se tornou algo necessário na minha vida. Existia uma força física maior dentro de mim que falava que eu tinha que usar. Então, a partir dos meus 17 anos, eu me tornei um usuário frequente de maconha. E você, nesse meio do caminho, não percebeu? Em algum momento você se lembra, se passou na sua cabeça, eu estou me viciando, esse trajeto do... Fernanda, sabe o que o usuário ou sempre é tão fala? batido que... É simples, na hora que eu quiser eu paro. Essa aí é a frase... Todo mundo acha que não é viciável. Todo usuário de droga, todo dependente químico, a frase de defesa chama, na hora que eu quiser eu paro. Eu controlo. Essa questão do eu controlo, ela é perigosíssima. Você não consegue controlar aquilo que te descontrola. E a droga traz um descontrole. Tanto emocional, como físico, como psicológico e espiritual, ela traz esse descontrole. Quando eu me tornei realmente usuário de maconha, eu já me taxava como um maconheiro. Porque assim, eu usava maconha todos os dias. E não era um cigarro de maconha, era 2, 3, 4. Teve um determinado momento na minha vida que eu tinha que fumar maconha quando eu acordasse, antes de almoçar, depois do almoço, antes do café, depois do café. E isso sempre. Por quê? E para comprar? Era fácil? Bem, no início eu tinha uns colegas que sempre davam uma porção ou não. Depois que eu me senti mesmo aquele usuário frequente, aí sim tinha que arrumar um dinheiro para poder comprar. Eu sempre fui uma pessoa bem pra frente, apesar dos meus descontrole emocional como criança, depois que eu fui passando pela adolescência, ali com meus 17, 18 anos, eu sempre fui muito pra frente. E ajudando os meus pais, depois eu comecei a criar o ritmo de ajudar meu pai, mesmo tendo vergonha, eu comecei a encarar aquilo porque aquilo ali dava dinheiro. Você viu ali uma oportunidade. Vi uma oportunidade, 2 oportunidades. Uma que meu pai me dava. Sobrepondo a sua vergonha. Sim, porque uma das oportunidades era que meu pai me dava dinheiro. E a outra oportunidade é que eu pegava dinheiro. Aquele já vi um desvio de caráter já surgindo ali na desonestidade, porque eu furtava meu pai. Eu sempre metia a mão ali no caixa e pegava um dinheiro. E aquilo ali me fazia bem. Então, se está me fazendo bem roubar, não tem mal nenhum eu trabalhar. E não tem vergonha mais. Então, eu tinha já métodos para poder conseguir a droga. Então, toda semana eu ia até os locais de venda e comprava maconha e usava a semana toda. Isso foi durante um bom tempo, esse uso da maconha com álcool. Com o passar do tempo, a gente não fica só numa droga. Vai perdendo a graça? Vai perdendo a graça, não vai fazendo mais o mesmo efeito. A onda que se diz já não é mais a mesma. Então, o organismo ele começa a pedir coisas diferentes. E aquilo tudo fez com que eu conhecesse outras drogas. Nesse intervalo de uso de maconha, eu experimentei em festas na cidade drogas como êxtase, LSD, até o ponto de eu experimentar a cocaína. Aí a gente pula de uma droga alucinógena, que traz uma parada diferente dentro do nosso cérebro, que é a maconha, e a gente cai numa droga excitante, que é a cocaína. É igual você trocar a água pelo vinho. É tudo diferente? É tudo diferente. E nesse momento dessa troca, a maconha já não virou mais prioridade na minha vida. A cocaína começou a surgir eu comecei a ter um despertar para o uso de maconha diferente, da cocaína diferente para a maconha. E eu comecei a fazer uso da cocaína em festas. E quando eu descobri que o namoro, o casamento, a união do álcool com a cocaína fazia bem para o usuário, foi amor à primeira vista, aqueles 2 tipos de droga. E eu comecei a fazer uso. Nessa hora, você ainda estava estudando? Nessa ainda hora, conseguia conciliar estudo com essa piração toda? Nessa hora, eu só trabalhava, eu não estudava. Eu tinha terminado o colegial, consegui terminar o colegial, empurrando, um colégio particular, fazendo supletivo, eu consegui terminar esse colegial.
Com bastante dificuldade. Com bastante dificuldade, com bastante droga na cabeça, eu consegui terminar esse colegial. E nessa época eu estava só trabalhando. Eu trabalhava numa empresa em Uberlândia, era 6 horas por dia, dava me conciliar o serviço e depois o uso de droga. Nessa época eu já tinha já tinha meios para poder arrumar namorada, então eu tinha alguns relacionamentos dentro desse período, mas sempre escondendo o meu uso só para mim, ninguém sabia do meu uso. Nessa época eu consegui influenciar meu irmão, foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida, e envolvi meu irmão mais novo, e eu acreditei que pelo fato dele querer já começar a andar comigo, ele tinha que usar também, porque ou meu irmão usava ou ele me entregava, então é melhor ele usar. Nessa hora seus pais ainda não sabiam? Não, nada de droga era descoberto dentro de casa, a gente consegue levar um bom tempo. Eu levei meu vício de droga durante 6, 7 anos sem ninguém descobrir. Meu irmão entrou no meio, começou a fazer uso de maconha também, e eu arrumei um relacionamento, namorei durante um bom tempo com essa pessoa, escondia a droga dela, até me influenciar ela também. E eu trabalhava e usava droga, ainda não estudava. Com o tempo, o meu pai conseguiu melhorar as pernas, voltou para Catalão, começou a trabalhar de novo com meu avô, conseguiu ter uma condição melhor financeira e se propôs pagar uma faculdade para mim e para o meu irmão. Aquilo para mim era um sonho, poder estudar mesmo estando usando droga. Comecei a estudar, comecei a fazer faculdade, mas a droga... Mas por quê? Nessa hora você já olhou assim e pensou... Eu preciso melhorar minha vida, eu preciso arrumar minha vida. Você começou a ter uma consciência? Eu já comecei a ter uma consciência que, 20 anos, 21, 22, eu preciso fazer alguma coisa porque o tempo está passando. Então, assim, por mais que eu usasse droga gostava de usar droga, eu tinha aquela consciência que eu não posso ficar parado no tempo. Eu tenho que correr atrás de alguma coisa. Mas já pensava em largar? A droga? Ou não? Eu nunca pensei em largar a droga. Nunca pensou em largar. Naquele momento, você queria fazer tudo ao mesmo tempo. A droga eu nunca pensei em tirar da minha vida. Tudo poderia sair da minha vida, menos a droga. Gente. Nada de droga, Você não. Jurou que seria capaz... Eu sempre sonhei em viver a vida toda usando droga. Hoje esse sonho não existe mais, mas o tempo todo eu sempre imaginei que eu poderia conciliar droga, família, dinheiro, faculdade, sucesso. Você não tinha medo de uma overdose, de falar a verdade, mal, de morrer? Não, nem um pouco. Não pensava nisso? Nenhum receio, nenhum medo. Já cheguei ao ponto de usar cocaína e beber álcool, de ficar assim, ao ponto de ter um branco mesmo, de ter um início de overdose, mas nunca tive medo. Aquela aceleração, aquela palpitação no coração, aquela fadigação e medo nenhum. Medo nesse momento não. Então no próximo bloco você vai me falar como é que foi o uso da pior de todas, né? Que hoje a gente fala que é a pior de todas, que é o crack, e depois a gente vai falar da sua recuperação. Não saia daí, a gente volta já com Conversação. Ela te mimou a vida inteira. Agora é a sua vez. No Dia das Mães, presentei a mulher da sua vida com um cartão presente Depil. São diversos pacotes promocionais. Aproveite. Uberlândia 3236-8080. Estamos de volta com Conversação. Hoje eu falo com o Juliano, que é ex-dependente químico, resolveu a vida. E a gente falava justamente sobre essa trajetória agora de todas as drogas que você passou, maconha, cocaína, álcool, cigarro, enfim, até chegar no bendito do crack, no maldito do crack, né, Juliano? A droga é uma coisa tão assustadora que quanto mais você usa, mais você quer. Chegou um ponto que, com influência de amizade, eu sempre me permiti me influenciar muito fácil com amizade. Hoje não. Eu conheci o crack. O crack foi um pesadelo na minha vida. Quando eu conheci o crack, eu estava cursando o 5º período de administração. Eu era supervisor de vendas de uma empresa aqui em Uberlândia. O crack me tirou tudo. Eu envolvi meu irmão no crack. Eu envolvi um relacionamento que eu tinha na época no crack. Eu perdi todas as minhas amizades, os meus ciclos de amizade, o meu ciclo social que eu conseguia manter com o uso de maconha e cocaína, esses aí foram se perdendo devido ao crack. Com o passar do tempo, eu perdi meu emprego onde eu trabalhava. O meu vício de crack foi tão assustador que depois que eu perdi o emprego, eu acordava cedo, a minha parte física era tão forte, a vontade de usar, que eu acordava cedo, por volta cedo, 10 horas da manhã, 11 horas,
eu já tinha alimentação pronta para eu poder me alimentar, eu dispensava o meu prato de comida, dispensava um lanche, eu descia para buscar droga, e nisso eu ia até 2, 3 da manhã do outro dia. Direto? Usando droga, direto. Você disse que num certo ponto você começou a ter uma consciência, que você precisava dar um rumo na sua vida e tal. Quando você foi apresentado ao crack, você não pensou, esse eu não vou experimentar, eu preciso... Não. Você nunca pensou em recusar? Não, porque eu acreditei que o crack, como a maioria dos usuários hoje crê, que eu poderia controlar o crack. Sempre foi esse pensamento? Sempre foi esse pensamento. Mesmo a história te contando outra coisa? Mesmo a história me contando outra coisa. Eu não consegui controlar o crack nem na primeira vez que eu usei. Usou uma vez e acabou? Foi assim, o crack foi um amor. Foi um amor à primeira vista. Quando eu usei pela primeira vez, eu senti uma onda, uma sensação tão diferente, tão gostosa, que eu acreditei que poderia sim conciliar o crack com tudo aquilo que eu sonhava. O crack me tirou tudo. Ele já não estava na mídia? Não, o crack não era o que ele é hoje. Ele não era tão falado como é hoje. Na época, o crack era muito discriminado. Era droga muito discriminada no meio social. Não é igual hoje, que a gente vê pessoas com postura e com posição financeiras boas se envolvendo. Não, o crack era a droga, como se diz, da minoria. Do submundo. Do submundo. E eu entrei nesse submundo. O crack me levou dignidade, respeito, amor, me levou carinho, me levou tudo. Nessa época, minha mãe já desconfiava do meu uso de maconha e eu não deixei de usar maconha porque eu precisava de ter droga quando não tinha o crack. Minha mãe achou maconha dentro de casa, que dali foi um transtorno, eu adoeci minha mãe. Eu deixei a minha mãe menos 20, 25 quilos do que ela pesa hoje. A minha mãe começou a tomar mais de 1000 miligramas de medicamento. A minha mãe, eu não joguei minha mãe, entrou em depressão, não tinha sentido mais a vida. A minha mãe não tinha recurso para poder me ajudar porque eu não aceitava ajuda. Sempre que vinha essa conversa de droga, meu filho... Saia fora. Mãe, não tem problema, eu tô legal, não quero falar sobre isso, na hora que eu quiser eu paro, não está me atrapalhando, mas foi me atrapalhando. A chegar ao ponto que eu dediquei toda a minha vida a essa droga, toda a minha vida. Eu comecei a desfazer de bens materiais de dentro de casa, eu comecei a fazer mal para pessoas que eu convivia para poder usar droga. Chegou a agredir alguém? A agressão física não, mas eu acho, Fernanda, que a pior agressão é a psicológica. Porque a física, com o tempo, ela vai passar. A psicológica, ela vai se perdurar por anos e anos. E a agressão psicológica que eu trouxe dentro da minha família, eu acredito que até hoje eu estou reparando ela. Porque até hoje a minha mãe se pega em algumas coisas que eu faço e ela fica assustada e pensa que pode desencadear o uso de novo. E esse mal que eu fiz para minha mãe dentro de casa foi terrível. Eu ter que administrar esse mal até hoje ainda é difícil para mim. Nesse período, o meu irmão largou as drogas, ele arrumou um relacionamento muito bom, ajudou ele, conseguiu largar sem nada. Ele começou a frequentar uma igreja e que dali fez bem para ele, conseguiu largar as drogas, teve as suas recaídas durante um determinado período, mas hoje se encontra sóbrio já tem anos, não usa, não faz uso. E esse relacionamento ajudou muito meu irmão na época e o meu irmão presenciou também essa degradação minha no uso de droga, as perdas que eu comecei a ter. Então acho que isso fez com que ele se afastasse mais e mais desse uso. Até chegar ao ponto de eu jogar a toalha, não dava mais. Eu acordava, me olhava no espelho com vergonha, eu fazia aquela higiene pessoal sem querer fazer. Muitas das vezes eu não fazia a higiene pessoal, eu já saía pra rua. Aí foi o fundo do poço. Aí foi começar o meu fundo de poço. Mas sempre em casa, sua mãe nunca te colocou pra fora de casa, por exemplo? O meu fundo de poço começou justamente quando começou essas conversas dentto de casa. Tira ele de dentro de casa, desse jeito não dá, a gente está criando um animal, a gente está criando um marginal. Começa a vir as discriminações sem saber o que estava acontecendo. Ninguém sabia que aquilo ali era uma doença. Então era marginal, era um vagabundo, um drogado, um viciado. Eu comecei a ser taxado dessa forma dentro de casa. E aquilo ali já começou a fazer parte do meu fundo de poço. A minha mãe e o meu pai me taxar como uma pessoa que eu não sou, eu não era aquele tipo de pessoa. Eu era apenas um viciado. Eu era uma pessoa controlada pelo vício. Eu fui controlado. A droga me controlou durante um bom tempo.
Então, chegou um ponto que eu não conseguia mais me suportar. Eu tinha um relacionamento na época, eu também viciei esse relacionamento, eu também fiz com que essa pessoa usasse droga, a família dela se afastou ela de mim, ela foi se tratar, a gente se separou e eu tinha que arrumar um meio para me tratar também, eu não poderia viver daquela forma. Aí você começou a pensar no tratamento? Na verdade, eu não tive o pensamento do tratamento, eu tive um lapso dentro de casa que eu falei para os meus pais, foi assim, eu preciso de ajuda, do jeito que tá, vocês me ajudam ou vai ser pior. Você conseguiu pedir ajuda? Eu consegui pedir ajuda. Mas eu não esperava que a ajuda ia aparecer tão rápido. E quando minha mãe ofertava essa ajuda, meu filho, eu arrumei um lugar, aí eu falava, não mãe, amanhã eu vou, hoje não. Dava um medo de... Na verdade, eu não queria largar a droga, eu queria apenas dar um tempo. E às vezes dava esse medo de ir procurar ajuda e ter que largar de verdade, eu queria dar um tempo. Aí chegar um ponto de vir as ameaças... Chegou a ficar na dúvida, será que eu quero mesmo, né? Quando eu comecei a me tratar, eu ainda mantinha a dúvida. Começou a ter as ameaças dentro de casa, ou você procura ajuda, a gente vai te internar, a gente vai criar meios para poder te salvar, não dá mais. Então aquilo tudo começou a me influenciar mentalmente. Até o ponto de eu falar, um dia muito noiado dentro de casa, eu dei um surto dentro de casa, falei, eu quero uma ajuda agora, eu entrei dentro do carro, meu pai tinha vindo de Catalão para poder resolver esse problema meu, eu entrei dentro do carro e falei assim, me leva para um lugar... Eu sei que tem um lugar aqui em Uberlândia, no tal bairro, me leva para lá, eu vou ficar lá. Até mesmo no meio do caminho, aquele choro de mãe, aquela preocupação do pai. Meu pai ainda não querendo acreditar que eu estava vivendo aquilo, porque meu pai morava fora, ele não convivia comigo. Não estava. Depois que meu pai voltou para Catalão, ele não estava vivendo aquela droga. Então meu pai não viveu a minha infância, viveu um pouco do meu uso, e depois que eu entrei no fundo de poço com a droga, ele não viveu aquilo. E meu pai, meu filho... vamos procurar um serviço, volta a estudar. Eu não, pai, eu preciso me tratar, meu momento é outro, não dá. Se eu arrumar serviço, o dinheiro é pra droga, eu não consigo estudar, eu não tenho poder de concentração, eu preciso me tratar. Mas esse assunto dá muito pano pra manga, por isso a gente vai continuar na nossa próxima edição. Então, você não pode deixar de acompanhar a conversação da semana que vem com o final da história do Juliano. Muito obrigada a você aí de casa pela companhia, obrigada ao Rildo Naturalmente que cuida do meu visual, obrigada a Gregory que me veste, obrigada a Bold Propaganda responsável pela nossa identidade visual. E se você quer falar com a gente, mande um e-mail, conversação@canaldagente.com.br. Eu te vejo na nossa próxima edição com a segunda parte do Juliano Martins. Até lá. Internamente eu estava destruído. Hoje eu me considero um doente. Até hoje, não me considero uma pessoa curada, eu sei que eu preciso me policiar todos os dias. Ninguém quer ficar internado, Fernando. O meu pai acreditou em mim, acreditou e a gente saiu. Pai é pai e mãe é mãe.